Meu caro presidente, senhores vereadores, meus amigos e minhas amigas de casa e os que nos assistem pela internet. Hoje vou usar o meu tempo, presidente, para mostrar um trabalho que está sendo feito pelo CIESP, muito importante, de resgate da história da cidade de Bauru, do resgate da história da indústria de Bauru, caro vereador Moisés. É muito importante que as nossas crianças saibam quem foi o Steve Jobs, é importante. Mas muito mais importante, vereador Carlão, é mostrar para as nossas crianças quem foi o fundador João Kolbe, quem foi o fundador da Tilibra, quem foi o fundador da Plajax, da Plazútil, né, da Ajax, até para estimular as nossas crianças no espírito empreendedor, o gosto pela indústria, né? Esse mês, vereador Moisés, é o mês que se comemora o Dia da Indústria. Então, o CIESP desenvolveu um trabalho de anos e a primeira fase ficou pronta. E eu queria mostrar para o pessoal de Bauru, para o povo de Bauru, um vídeo que foi preparado para as crianças. Então, esse vídeo estará disponível para as nossas crianças do ensino municipal, do ensino estadual, contando a história de Bauru, especificamente da indústria de Bauru, um resgate histórico fabuloso, riquíssimo, feito com recursos da iniciativa privada, né, com recursos e oferecido ao poder público como material rico de histórias. Então, vou pedir para a TV Câmara mostrar esse vídeo feito para as crianças que resgata a história da indústria de Bauru. E aí galera, meu nome é Lucas e hoje eu vou contar uma história pra vocês. Mas não é uma história qualquer não, é a história da indústria de Bauru. Vamos junto! Indústria é um trabalho muito legal. É quando transformamos um produto noutro produto. Por exemplo, quando pegamos o aço e fazemos uma torneira, ou quando pegamos uma espiga de milho e fazemos dela uma farinha ou um belo pãozinho. A indústria vem logo depois da agricultura, mas é tão importante quanto ela. Depois das duas, temos em terceiro lugar a prestação de serviços. É importante saber que a indústria transforma produtos naturais em produtos para o nosso dia a dia, que podemos consumir. Seja o que for, roupas, sapatos, eletrônicos, alimentos ou material escolar. Mas você já parou para pensar como surgiram as indústrias? Já faz um tempinho. Aquela época se chamou Revolução Industrial e aconteceu lá na Europa há uns 200 anos. Foi na Inglaterra que começou a mudança do trabalho feito com as mãos para o trabalho feito com a ajuda das máquinas. A invenção da máquina a vapor na Inglaterra acelerou o processo de transformação de matérias-primas e reduziu os custos de produção. Isso foi muito importante. E os trabalhadores faziam os serviços nas fábricas, como operários, e recebiam salários por mês. Naquele tempo, o Brasil era colônia de Portugal e a coroa portuguesa proibia a abertura de indústrias por aqui, o que nos obrigava a comprar todos os produtos manufaturados ingleses. Mas, há mais de 100 anos, os cafeicultores de São Paulo, donos de muito dinheiro, começaram a investir na indústria de tecidos e de alimentos. Os produtores de café eram tão poderosos, mas tão poderosos, que se uniram aos seus governos e construíram várias estradas de ferro para o transporte do café. O Barão de Mauá construiu a ferrovia Santos-Jundiaí para escoar a produção cafeicultora daquela região. Aqui perto, em São Carlos, o Barão do Pinhal, junto com outros cafeicultores, ligou a região de São Carlos ao Porto de Santos para escoar a produção do café. Naquela época, quase toda a produção de café do Brasil circulava pelas ferrovias do estado de São Paulo. Aqui em Bauru, em 1905, chegaram os trens da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Depois chegou a Estrada de Ferro Sorocabana e em 1910 chegou a Ferrovia Paulista.
juntas formaram o maior entroncamento ferroviário da América do Sul. Com tanta via de transporte, Bauru começou a crescer. Fábricas, armazéns, bancos, escolas, igrejas, hotéis começaram a surgir em nossa cidade. As primeiras fábricas de Bauru abasteciam o mercado local e também o regional. Elas beneficiavam café, arroz e algodão. Também produziam sabão, doces, pães, tijolos, couros, ladrilhos e bebidas. Eu preciso contar para vocês como é que a indústria se instalou em Bauru. Mas para falar sobre isso, nós temos que entender primeiro o que é a indústria. Então eu trouxe aqui este galho para mostrar para vocês que isto a gente chama de matéria-prima, né? É um galho de árvore, até semelhante a uma árvore, e que pode, depois de passar por muitas máquinas, por muitos operários, se transformar em algo industrializado, como este lápis que a gente usa muito na escola e que pode ser, tem outras utilidades também, né? Como, por exemplo, propaganda. Esse lápis está fazendo uma propaganda de uma indústria de Bauru, Manuel Duque, né? Então não se esqueçam, isto é a matéria-prima que nasce lá na natureza. E isto é o produto industrializado que já passou por muitas máquinas e por muitos operários. Aqui um outro exemplo, né, que vocês, eu acredito, gostam bastante. Isto é uma laranja, isto dá na natureza, no campo, não é? Depois de passar por máquinas, por trabalhadores e por outras pessoas, ela se transforma num suco de laranja muito saboroso. Então nós temos aqui matéria-prima que depois de transformada por máquinas e operários, nós temos o produto industrializado. Até 1960, a maioria das empresas de Bauru ficava no centro da cidade. Isso impedia a instalação de novas indústrias e o crescimento do comércio. Essa situação orientou o poder político a criar locais próprios para a instalação das indústrias. Assim foi criado o primeiro distrito industrial, em 1963. Depois, outros dois, o segundo e o terceiro, e agora já está em fase de implantação, o distrito industrial de número 4. Hoje, Bauru é uma cidade com um parque industrial importante e em constante crescimento. De todos os municípios paulistas, Bauru ocupa a 24ª posição em quantidade de indústrias. E elas empregam um montão de gente. São quase 18 mil pessoas que trabalham em 635 fábricas. Isto quer dizer que 14% de todos os trabalhadores da cidade estão empregados nas indústrias. A média dos salários que eles recebem também está entre as melhores do estado de São Paulo. Agora vou mostrar uma coisa muito importante. É o PIB. Você sabe o que é PIB? O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de tudo que é produzido em nossa cidade. A produção das indústrias de Bauru é responsável por 20% do PIB. Muitas cidades são conhecidas por ter uma produção industrial concentrada em determinado produto. Assim, Marília é conhecida como a capital do alimento e Jaú, a capital do calçado feminino, por exemplo. Aqui em Bauru não acontece isso. Temos vários tipos de indústrias. Veja alguns exemplos. Alimentos, materiais elétricos, borracha e plástico, máquinas e equipamentos, celulose e papel, vestuários e muito mais. E você sabe quem ajuda a indústria bauruense a crescer? O CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que foi fundado em 1928. A função do CIESP é garantir que as indústrias de Bauru continuem a crescer e a se destacar na economia de nosso município. O CIESP faz parte da história da indústria de Bauru porque está aqui desde 1949 e está presente em 19 municípios de nossa região. Você já deve ter escutado por aí que Bauru é importante pelas escolas, pelas universidades e pelo comércio, não é verdade?
Mas também, Bauru tem se afirmado uma cidade industrial, com sua inovação e superação, até quando a economia não vai bem. Bauru tem vocação industrial e eu posso provar isso. Encontramos nesse projeto História da Indústria em Bauru, uma forma de contar as histórias dos industriais bauruenses. Alguns nascidos aqui, outros que adotaram a cidade. Fizeram sucesso e estão na segunda, terceira e até quarta geração, dirigindo suas indústrias. Bem, pessoal, a gente viu como a indústria é um setor muito importante para a nossa cidade. Gera empregos, bons salários e faz Bauru crescer. A gente viu também como o Ciesp ajuda a indústria e seus associados, promovendo o crescimento da nossa cidade, da nossa gente. Tchau, até a próxima!